A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos continuar comentando, o que escreveu nosso precioso irmão Roger Alves. Ele escreveu: não foram os anjos que entregaram a lei a Moisés, e sim o anjo do Senhor, que é Cristo. Somente o anjo do Senhor tem a semelhança divina. Então veja, nós estamos agora comentando essa tal de semelhança divina. Nos vídeos anteriores, no primeiro deles, nós falamos com respeito à divindade do Senhor Jesus, que não é um anjo, porque os anjos foram criados por ele, Há quem ensine que Jesus não é Deus, sendo, portanto, a encarnação de um arcanjo. Este ensinamento surgiu como muitos outros erros, e a origem é a interpretação errada de certos textos bíblicos que são lidos fora do seu contexto. Essa heresia remonta aos primeiros séculos da Igreja. Essa heresia é denunciada por inúmeros textos das Sagradas Escrituras que claramente contradizem esse absurdo. Esta passagem da Epístola aos Hebreus é uma contundente resposta a essa antiga heresia, que declara que Jesus é meramente um anjo. O autor de Hebreus enfrenta o assunto diretamente e demonstra o erro desta crença. Em Daniel, capítulo 10, verso 13, nós lemos: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Aqui vemos como Miguel é um entre muitos príncipes celestiais. Esta heresia contradiz o que claramente é relatado no primeiro capítulo do Evangelho de João, onde se ensina que Cristo é singularmente especial e único, o Verbo de Deus, por meio do qual toda a criação chegou a existir, incluindo todos os membros dos exércitos celestiais, que são os anjos. No livro de Judas, capítulo 1, verso 9, a gente lê: mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Miguel não executa o juízo, mas deixa para Deus, porque o mesmo, como arcanjo, não está autorizado a julgar Satanás por suas ações. O Senhor Jesus, ao contrário, foi reconhecido pelos demônios como o Santo de Deus e com autoridade absoluta sobre eles. Queira conferir, leia Marcos capítulo 1, versículos 21 a 28. E no livro de Colossenses, no capítulo 1, verso 16, diz: porque nele, Jesus Cristo, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Bem, mas vamos avante com o nosso vídeo. Eu creio que essas explicações a respeito de quem são os anjos e de quem é o Senhor Jesus já são suficientes. Mas há outras passagens mais que mostram isso, que isso é uma heresia diabólica, mostram isso claramente. A palavra fala no Evangelho de João que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez,
os anjos não existem. Teve um momento que não existia anjos. Então o Senhor Jesus criou os anjos, né? Foram criados por Deus, né? Agora ele está falando de semelhança. E para mostrar isso, né, que ele não tem nenhuma semelhança com a divindade, o Senhor Jesus não tem nenhuma semelhança com a divindade. Ele é igual a Deus. Igual quer dizer mesma forma, mesma consistência, mesmo peso, mesma cor, mesma textura. Igual é igual, não é semelhante, né? Semelhante parece ser. E nós usamos lá o texto lá de Filipenses, capítulo 2, os versos de 6 a 8, e que diz o seguinte: o verso 6 que nós comentamos no vídeo anterior diz que subsistindo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Então explicamos esse verso aí, nele completo, né? E paramos, né? Vamos explicar agora o verso 7, né? Que diz: mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, né? Mostramos também, e eu vou agora recapitular estas explicações daquilo que nós encontramos na Bíblia escrita na língua portuguesa. Que nesse verso você encontra a palavra forma no verso 6, sendo em forma de Deus. Encontramos ela no verso 7, que diz tomando a forma de servo, e no verso 8 está e achado na forma de homem. A palavra forma por 3 vezes. Mas só que no original, no grego original, no qual foram escritos os evangelhos e as cartas do Novo Testamento, a palavra forma no grego original, no grego koiné, em que foram escritas as cartas do Novo Testamento, tem 2 palavras que estão sendo traduzidas aí como forma. 2 palavras, uma é morfê, né? E a outra é esquema. Morfê o que é? Morfê é a forma interior, é a imagem interior, o que está dentro, é a essência. E esquema é a forma exterior, aquilo que nós podemos ver. Então, para explicar a palavra morfê, forma interior, né, nós usamos o recurso de uma garrafa, né? Esta é uma garrafa de leite. O leite o nome dele é Jussara Max. Aqui vocês não conseguem ler por problemas de vídeo, né? Mas está escrito aqui que é um leite integral, né? É leite integral, não é aquele semi-desnatado ou desnatado. Esse é integral, né? É isso que está dizendo. Então, o que seria o morfê? Vou mostrar o morfê, a forma interior, a essência dessa garrafa. Eu vou tirar aqui, ó. Tá vendo? Eu estou tirando o morfê desta garrafa. Tá vendo? Ficou vazia. O morfê está aqui dentro dessa vasilha. E eu expliquei também que esquema, então, é aquilo que você pode ver. Expliquei também que você notar que a garrafa está vazia. Para explicar a você, mostrei também que a garrafa está vazia, essa garrafa está vazia, e eu tirei o morfê dela. E eu expliquei que, como você, como eu, né, temos um morfê. Nós temos uma essência, uma imagem interior, que é o nosso espírito, ou a nossa alma. O nosso espírito, a nossa alma, depende daquilo que você crê, como nós somos constituídos interiormente. Então eu mostrei para você, eu expliquei para você o que acontece quando você tira, quando Deus, o Senhor Eterno, tira o morfê dentro do nosso corpo. Nós vamos para a sepultura, nós morremos, tá?
E expliquei também que nessa relação, o Pai, o Eterno, e a pessoa de Jesus Cristo, que é a essência de Deus, é a imagem interna de Deus, ela incorporou no corpo uma semente dentro do ventre de Maria Virgem, né? E foi um feto, e depois uma criança, se fez homem. Esse morfê, essa essência de Deus, ela não se separou, porque ela não se separa, porque Deus é eterno, entendeu? Essa é a diferença do morfê de Deus e o morfê do homem, tá? É que o morfê do homem, quando você tira do seu corpo, da sua garrafa, tem que sepultar, porque morreu. E o eterno não, isso não acontece, tá? Na incorporação de Deus no corpo daquela criança que recebeu o nome Jesus e o título Cristo, não se separou. Então, explicado estas coisas e reavivado na sua lembrança, na sua memória, vamos então ver o verso 7. Então está escrito assim: mas esvaziou-se a si mesmo. Presta atenção agora. O que significa esse esvaziar de Deus na pessoa de Jesus Cristo? Esvaziou-se do quê? Do quê? Pensa bem. O eterno Deus, o Pai, Ele é onipotente, quer dizer, Ele pode fazer todas as coisas. Ele é onipresente, quer dizer, está em todos os lugares. Ele é onisciente, quer dizer, Ele sabe todas as coisas. Para Ele não existe nem passado, nem presente, nem futuro. O próprio nome dele diz que Ele é. Não é Ele foi e nem Ele vai ser. Quando Ele apresentou-se a Moisés dizendo, eu sou, era exatamente isso que Ele estava dizendo. Porque veja, Deus vê a eternidade diferente de você e de mim. Olha, eu mostro isso, e eu creio que corresponde bem a essa realidade. Uma aliança, está vendo aqui, ó? Está no meu dedo aqui, uma aliança. Você sabe que essa aliança é feita de ouro, né? E você sabe que essa matéria é constituída de átomos, né? No caso aqui, o átomo do ouro. Não é isso? Então veja, se você fosse uma partícula dessa aliança, um átomo do ouro, você estaria inserido aqui nesse contexto. E você olharia um pouquinho para lá e você veria o quê? Você veria o seu futuro, vamos dizer assim. E você olharia um pouquinho para lá e você veria um pouquinho do seu passado. Nadinha. Na imensidão desse universo aqui, que é o universo da aliança. Entendeu? Mas Deus vê diferente. Ele vê a eternidade, assim como você e como eu estamos vendo esta aliança. Nós vemos a aliança na sua totalidade. Por isso Ele é onisciente, sabe todas as coisas. Compreendeu? Então veja, Ele disse várias vezes que a respeito destas coisas, quem sabia o momento, a hora, era o Pai. Ele não sabia. Ele teve que aprender, como você e como eu, né? Lá no Evangelho, acho que de Mateus, diz, ele crescia em sabedoria. Então ele foi um menino como você e como eu, e foi aprendendo ao longo da sua vida. Então o que aconteceu é que a seu atributo divino de onisciência, saber todas as coisas, ele se esvaziou dele. Santidade absoluta também. Ele é santidade absoluta. Ele foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado no deserto.
Você lê lá no capítulo 4 do livro de Mateus. Onde estava então a santidade absoluta dele, se ele foi tentado? A palavra de Deus diz que ninguém consegue tentar a Deus. Deus não é tentado por ninguém. E no deserto ele sofreu a tentação do diabo. Por que isso aconteceu? Porque o seu atributo divino, ele se esvaziou do atributo divino da santidade absoluta. Mas veja, no Novo Testamento, no ministério do Senhor Jesus na sua vida terrena, você vê que ele tinha cansaço, não é? Ele tinha cansaço, ele tinha necessidades físicas, não é? Como você e como eu também, compreende? Fome, sede. Então, como pode, né? Essa dependência toda? Exatamente porque ele, de uma maneira maravilhosa, esvaziou-se do seu poder, o poder da onipotência. Veja, ele precisava se deslocar de um lugar para o outro e levava horas caminhando. Então veja, por que essa limitação? Porque exatamente, né? Ele esvaziou-se do seu atributo divino, que é a onipresença. E você vê ele em momentos de tremenda aflição. Por que disso? Tremenda aflição, né? Então o verso segue dizendo, tomando a forma de servo. Aqui, novamente a palavra forma. E a palavra forma aqui é novamente morfê. É a forma interior do homem, é a essência do homem. É como nós somos por dentro, né? Ele tinha então a morfê de Deus, a essência, o sentimento de Deus, né? Do Pai. E ele assumiu, ele tomou para si a essência, a imagem interior do homem. Por isso você vê lá no Getsêmani, orando em aflição. E Deus não poderia ter aflição, não é verdade? Como é que pode o Eterno se afligir por alguma coisa? Mas a palavra conta que ele ficou aflito. E a sua aflição foi tão grande que ele suou. O suor dele eram gotas de sangue. Isso é uma coisa muito humana. E jamais a gente chegaria a uma situação dessa, não é verdade? De suar gotas de sangue. Eu não soube nunca de alguém que fosse se afligisse tanto, né, na sua necessidade, a ponto de suar sangue. E nós podemos até entender a aflição de um homem, mas jamais entenderemos qual é a aflição de um Deus que se fez homem e se esvaziou, né, dos seus atributos divinos. E você vê também o seu desespero, a sua angústia profunda, quando na cruz ele disse, Pai meu Deus, por que me desamparaste? Todas estas coisas você vê na pessoa de Cristo, do Senhor Jesus, porque exatamente ele se esvaziou dos seus atributos divinos, santidade absoluta, onipotência, onipresença e onisciência. De fato, o próprio Deus na terra andando no meio dos homens. Então, meu querido irmão, minha querida e preciosa irmã, você está vendo, né, que eu estou falando a verdade, mostrando as nossas verdadeiras doutrinas, está vendo? Agora aqui estamos tratando do segundo ponto de doutrina que afirma que a pessoa de Jesus é inerente à personalidade de Deus, porque ele é o verbo, ele é a voz de Deus, a expressão de Deus, a palavra de Deus, né? E então ele é inerente à personalidade de Deus, porque se ele não fosse inerente à personalidade de Deus, Deus seria mudo, né? O Pai seria mudo. Já pensou? Então, estou falando também no terceiro ponto de doutrina, que mostra que ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem.
e que nele há duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana, sendo, portanto, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então eu estou mostrando essas doutrinas e mostrando que elas são muito bem fundamentadas nas Escrituras Sagradas, né? São doutrinas, crenças acreditadas pelo cristianismo ao longo dos séculos. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, me ajuda, tá bom? Se inscreva no meu canal do YouTube, divulgue os meus vídeos nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter, lá nas comunidades do Google+, divulga lá, compartilha essas coisas. Porque no nosso meio, irmãos e irmãs preciosíssimos, homens maravilhosos, mulheres maravilhosas e necessitados da salvação. Eles não confessam a salvação porque não tem salvação. Eles querem entrar, né, com seus próprios esforços. Não vai dar certo. Não vai dar certo por quê? Porque o que faz a diferença é você aceitar o presente de Deus, que é a salvação por meio da justificação e a santificação do sangue derramado na cruz do Calvário. Esse sangue derramado é que você deve apresentar a Deus para a salvação da sua alma. Tá? Nada da sua santidade, porque ela não existe. Tá? Nada da sua justiça própria, porque isso não existe. Tá? Nem as suas boas obras, que também não existem, nem firmeza e nem fidelidade. Olha, isso aí é uma loucura. É uma loucura. Querer apresentar-se a Deus com as suas obras para salvar sua alma, diante de um Deus que é santidade absoluta e justiça absoluta, ó, que vê tudo, ó, de uma maneira diferente. Tá? Ele vê o profundo da nossa atitude, da nossa intenção. Ele vai condenar, com certeza vai condenar essas pessoas à perdição eterna. E veja, você que está crendo nessas falsas doutrinas de salvação por batismo, firmeza, fidelidade, boas obras, você não está em paz com Deus. Se examina, cara. Presta atenção, você não tem paz com Deus. Como é que pode ter paz com Deus um sujeito que sabe, tem consciência, que vai comparecer diante de Deus para dar conta das suas obras, que vai ser pesado na balança diante de um Deus que é justiça absoluta, santidade absoluta? Não vai ter jeito, ele vai mandar você para o fundo do poço do inferno. Por isso ele deu um presente, o presente do perdão e a salvação pela fé, pela confiança naquilo que ele fez para a salvação da sua alma. Entendeu? Então me ajuda aí, meu irmão. Se nesse esforço, nessa nossa batalha, né, divulgando o Evangelho, ganharmos uma alma, os anjos vão cantar no céu e nós seremos ricamente abençoados. Fique na paz gloriosa do nosso Deus, sempre no precioso nome do Senhor Jesus, autor e consumador da nossa fé. Deus abençoe.